Muito bom dia, irmãos e irmãs, membros da Igreja Batista Boas Novas. E muito bom dia a você também, que não é membro da nossa igreja, mas tem nos dado o prazer de sua companhia assistindo às nossas aulas virtuais. A todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso encontro anterior, nós tivemos oportunidade de olhar com mais atenção para os 2 primeiros capítulos da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e descobrimos algumas coisas importantes. Vamos relembrar. Descobrimos que a Galácia não era uma cidade, mas uma região composta de várias cidades, 4 delas tendo sido visitadas por Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, onde também deixaram igrejas organizadas, conforme nos informa Lucas, nos capítulos 13 e 14 do livro que conta os Atos dos Apóstolos. Descobrimos ainda que esta carta foi escrita porque um grupo de mestres de Jerusalém, chamados judaizantes, estavam percorrendo a região, visitando essas igrejas e ensinando que para alcançar realmente a salvação, os cristãos gálatas que não praticavam antes o judaísmo precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés, como se a obra que Jesus Cristo fez em nosso favor não fosse o suficiente para a nossa salvação. Paulo se opôs veementemente a essa doutrina, pois entendia que somos livres deste mundo perverso e da morte por causa da obra que Jesus Cristo realizou e não por qualquer esforço pessoal. Uma vez que a sua autoridade apostólica estava sendo questionada pelos judaizantes, Paulo, nesses 2 primeiros capítulos, faz uma rápida autobiografia. Fala do seu chamado, do seu ministério, recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, narra as poucas oportunidades em que esteve com os outros apóstolos em Jerusalém, pelo menos até aquela data, e encerra afirmando que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, ou seja, por seu esforço pessoal. Somos justificados por Deus porque acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que escolheu morrer em nosso lugar e ressuscitar para que não precisássemos morrer. Por isso ele diz: já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pensar qualquer coisa diferente é anular a graça de Deus. Acreditar que nós podemos ser salvos, estarmos reconciliados com Deus, fazer parte de sua família por causa daquilo que nós fazemos, seja lá o que for, é afirmar que Cristo morreu em vão. Agora que nós estamos todos na mesma página, vamos lá. Bíblia aberta na carta aos Gálatas, bloco de anotações e caneta em mãos, porque chegamos ao 3º capítulo, onde Paulo vai nos mostrar com mais argumentos que a lei, entenda aí esforço próprio, é incapaz de trazer salvação ao homem, mas ela aponta para Jesus e para a fé. E por falar nisso, você sabe o que é fé? Alguém vai dizer assim: fé é acreditar. Eu não conheci personagens como Júlio César, o grande imperador romano, Napoleão Bonaparte ou Dom Pedro I, mas acredito que eles realmente existiram. Sim, é verdade. Esse é um tipo de fé, é a fé natural. Um assentimento intelectual que nos faz acreditar em fatos históricos, mesmo não tendo estado presente e vivenciado esses fatos. Mas a fé que nos interessa para esse estudo é a fé temporal, expressão da nossa crença no cuidado e providência de Deus. Olhe o que nos ensina o autor da carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E diz mais: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse tipo de fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Esse tipo de fé me leva a abandonar a ideia de que é possível ser aceito por Deus porque eu distribuo cestas básicas, porque eu vou à igreja todos os domingos, porque eu não faço mal a ninguém,
ou por qualquer outra coisa que eu faça ou deixe de fazer. Não! Minha salvação vem exclusivamente do que Jesus fez por mim na cruz. Essa foi a mensagem pregada por Paulo aos Gálatas. Mas eles estavam acreditando em outros ensinamentos. Daí toda a indignação do apóstolo. Olha o que ele diz no verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo deve ter pensado assim: Ei, Gálatas, vocês estão cegos? Que história é essa de acreditar que são justificados porque observam a lei de Moisés? Essa mudança só pode ser obra de feitiço. Afinal, eu desenhei para vocês a obra que Jesus fez por nós. O desenho, ou melhor, a exposição pública que Paulo fez era assim: os pecadores podem ser justificados por Deus e diante de Deus, não por causa de alguma obra ou boa ação, mas por causa da obra expiadora de Cristo. Não em virtude de algo que fizeram, mas por causa do que Cristo fez ao morrer. John Stott, em seu livro A Mensagem aos Gálatas, afirma sobre a suficiência de Cristo para a salvação da raça humana. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas são as boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência, mas uma oferta. Paulo estava mesmo decepcionado, porque ele entendia que acrescentar outra exigência, como o cumprimento da lei de Moisés ou outra boa obra qualquer, era, na verdade, uma ofensa à obra que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Assim, se os Gálatas haviam entendido o evangelho do Cristo crucificado, ou seja, que na cruz Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, então a única coisa exigida deles era aceitar essas boas novas pela fé. Isso deveria tê-los salvado do olhar fascinante e mortal dos encantadores, os mestres judaizantes, mas não foi o que aconteceu. Eles parecem ter esquecido tanto de suas próprias experiências com o Espírito Santo, o que Paulo lembra entre os versículos 2 e 5, quanto do ensinamento claro das Escrituras, como ele vai demonstrar entre os versículos 6 e 9. Vamos ver o que ele diz. Continue a leitura do texto comigo. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Atentem para o fato de que Paulo pressupõe que todos eles receberam o Espírito Santo, pois ele não pergunta se o receberam, mas se, quando o receberam, foi pelas obras da lei ou pela fé na mensagem que lhes havia sido pregada. Pressupõe também que este foi o início da vida cristã dos Gálatas. Qual foi o papel deles nesse processo? Obedeceram às exigências da lei ou creram na mensagem do Evangelho? Agora, no verso 5, ele expõe o mesmo argumento de outra forma. Vejamos. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Nós já vimos anteriormente que quando Paulo visitou a Galácia, Deus lhe concedeu realizar diversos sinais e milagres pelo Espírito Santo. A questão que se apresenta então é a mesma. Como Deus operou esses milagres através do Espírito Santo? Por que Deus lhes concedeu o Espírito Santo? Porque eles obedeceram à lei? Ou seja, pelos seus próprios esforços? É claro que não. Tudo isso aconteceu porque eles creram no Evangelho. Quando Paulo lhes pregou o Evangelho, nenhum deles foi submetido à circuncisão ou a qualquer outro ritual da lei. Tudo o que fizeram foi testemunhar alguns milagres, ouvir o Evangelho e crer, e o Espírito Santo lhes foi concedido. Esses são os fatos da experiência deles que Paulo lhes traz à memória, para que entendessem que, tendo começado com o Evangelho, não deveriam retornar à lei,
porque isso não seria um melhoramento, mas uma degeneração, pois o evangelho não precisa de nenhuma complementação. Na sequência, Paulo parte para o seu segundo argumento. Vocês deveriam ter resistido a essa falsa doutrina, não só por causa da sua própria experiência, mas também por conta dos ensinamentos claros das Escrituras. E Paulo, sabendo que os judaizantes consideravam Moisés o maior profeta do Velho Testamento, retrocede no tempo até Abraão. Olha o que diz. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Eu recomendo que você faça a leitura da história de Abraão, que está descrita entre os capítulos 12 e 25 do livro de Gênesis, pois esta é uma das histórias mais importantes da Bíblia, fundamental para você entender a origem do povo judeu e também a sua ligação com a Igreja de Cristo. Paulo faz aqui uma citação do texto de Gênesis 15, 6. E estas são as circunstâncias. A história de Abraão começa a ser narrada a partir dos seus 75 anos de idade, quando ele é convocado por Deus para abandonar o cenário de idolatria e paganismo em que havia vivido até então e ordenado a partir para uma terra prometida a ele e aos seus descendentes pelo próprio Deus. Abraão acreditou. Diz a Bíblia que Abraão creu nessa promessa de Deus. E porque ele creu em Deus e não duvidou, Deus o justificou. Percebe? Abraão não fez nada, não cumpriu exigência nenhuma, apenas acreditou na promessa que Deus havia lhe feito. Promessa essa que, diga-se de passagem, levou 25 anos para ser cumprida com o nascimento do seu filho Isaque. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar que justificar não é tornar alguém justo, mas considerá-lo como justo. Um juiz, após analisar um caso, pode concluir pela culpa do réu e condená-lo ao cumprimento da pena. Deus age diferente. Ele já sabe que nós somos culpados. Mas mesmo assim, quando nós aceitamos a sua oferta de amor, a morte do seu Filho Jesus em nosso lugar, ele nos declara justificados. Essa é uma doutrina difícil de entendermos, principalmente quando as nossas mentes decaídas nos fazem lembrar de pessoas que cometeram verdadeiras atrocidades contra a humanidade. Pessoas que escolheram uma vida de crime, sem se importar com a vida ou a morte de outras pessoas. Em nossa mente, toda culpa tem que ser expiada. Errou? Tem que pagar. Não é assim mesmo? Ainda bem que Deus não nos trata dessa maneira. Por isso é graça, porque nós também não merecemos, mas Deus nos perdoou. A partir da justificação pela fé que Deus oferece a Abraão, Paulo tira uma surpreendente conclusão. Olha o que diz. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Opa! Que jogada de mestre! Os judaizantes se consideravam filhos de Abraão e o selo dessa condição privilegiada era a circuncisão, mas Paulo argumentou que a base da aceitação de Abraão com Deus foi a sua fé. Então, homens e mulheres de fé são hoje os verdadeiros filhos de Abraão, sem a circuncisão, sem as demais imposições da lei. Indo um pouco mais adiante, Paulo sugere que essa relação de fé entre Abraão e seus filhos foi prevista em outra promessa feita por Deus. Olha o que diz a Escritura. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Paulo defende que essa nova promessa feita por Deus a Abraão, citada em Gênesis 12, 3, foi feita levando em conta a presciência divina de que um dia justificaria pela fé os gentios. Essa é a bênção de Abraão, da qual todos fazemos parte. Assim como Abraão, nós também somos declarados justos por Deus pela fé, quando cremos no Evangelho de Jesus. Ser um homem ou uma mulher de fé é compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nossas vidas.
Ele é o nosso selo, é a nossa garantia de que somos filhos de Deus e não uma imposição qualquer que alguém queira nos apresentar. Ser um homem ou uma mulher de fé é também entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo e viver de acordo com os seus ensinamentos. Existe alguma coisa que está seduzindo você? Especialmente aqui no Brasil, por causa das muitas influências culturais que deram origem ao nosso povo, nós vivemos rodeados de crendices, superstições e misticismos. Como diz o autor do nosso roteiro, a novidade e o modismo têm atraído muita gente e, pior, tem levado outros a traírem a verdade do Evangelho. Em tempos de pandemia, só existe um antídoto contra esse vírus: o estudo e a prática da palavra de Deus. Não deixe de lado seu tempo com Deus. Assista e medite sobre as mensagens diárias que o pastor Carlos tem se esforçado para compartilhar conosco. Leia sua Bíblia, faça suas orações e invista tempo em seu relacionamento com Deus. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Mas vamos lá. Eu quero chegar ao final desse capítulo com você ainda nesse estudo. Depois de ensinar sobre a fé, Paulo agora quer demonstrar as limitações da lei. Estamos em busca de uma resposta. Como pode um pecador ser justificado, ou seja, ter o favor de Deus e estar em comunhão com Deus? Façamos a leitura do texto. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que Paulo está afirmando aos Gálatas é que a terrível função da lei é condenar e não justificar. Todos nós gostamos de pensar em um Deus abençoador e não no que amaldiçoa. Mas o fato é que a desobediência sempre nos coloca sobre a maldição de Deus e nos expõe às penalidades do seu julgamento. Escrevendo sua carta aos Romanos, Paulo afirma que todos pecaram: judeus, gentios, gregos, bárbaros e até mesmo nós aqui no século 21. João afirma que pecar é transgredir a lei. Se olharmos apenas para 2 dos 637 mandamentos da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, alguém acredita que poderíamos ser justificados? É claro que não. Por isso, Paulo diz que Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. A única maneira de fugir da maldição não é pelas boas obras, ou seja, pelo meu próprio esforço, mas pela obra de Jesus, que se fez Ele próprio maldição em nosso lugar. Ser pendurado no madeiro, seja depois do apedrejamento previsto na lei de Moisés, ou crucificado como resultado de uma condenação no tribunal romano, não faz diferença. Este era um sinal de que alguém fora amaldiçoado e rejeitado por Deus. A lei não pode salvar, mas aponta para o Salvador. E é pela fé que nós podemos tomar posse dessa bênção. Agora, a partir do verso 15 desse capítulo, o apóstolo continua expondo a verdade do Evangelho. Isto é, que a salvação é um presente e, como todo presente, gratuito de Deus, recebido por meio da fé no Cristo crucificado, e nada tem a ver com os méritos do homem. Mais uma vez, ele faz alusão ao Velho Testamento para apresentar o plano divino da salvação. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem lhe acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois
não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Paulo está nos mostrando que a forma de Deus lidar com Abraão e com Moisés fundamentava-se em princípios diferentes. A Abraão, Deus dá uma promessa, a Moisés, uma lei. Na promessa, Deus diz: mostrarei, farei, abençoarei, enquanto na lei ele diz: não faça isso, não faça aquilo. A promessa apresenta o plano de Deus, a graça de Deus e a iniciativa de Deus, mas a lei fala do dever do homem, das obras do homem e da responsabilidade do homem. Então Paulo chega a uma conclusão: a religião cristã é a religião da promessa e não da lei. A lei não invalidou a promessa de Deus. Nós estamos hoje desfrutando das promessas que Deus fez a Abraão séculos atrás. Boa constatação! Se você está prestando atenção a essas explicações de Paulo, pode se perguntar assim: mas espere um momento, o Deus que deu a promessa a Abraão não é o mesmo Deus que deu a lei a Moisés? Excelente observação. Sim, o Deus da promessa é o mesmo da lei. Quem sabe é por isso que Paulo vai afirmar no verso 20 que Deus é um. Não podemos colocar Abraão e Moisés, a promessa e a lei, um contra o outro. Se o nosso Deus é autor de ambas, então algum propósito ele tinha para elas. E é justamente por isso que Paulo vai nos explicar na sequência. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é feita pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Em momento algum de sua pregação, Paulo afirma que a lei era desnecessária. Muito pelo contrário, a lei era essencial, porque embora ela não pudesse conceder a salvação, ela deixava claro aos homens que nós precisamos de salvação, evidenciando toda a nossa incompetência. A função da lei era denunciar o pecado. É a lei que transforma o pecado em transgressão, mostrando o que ele realmente é, uma afronta a Deus. Paulo explica melhor isso em sua carta aos Romanos, quando ele diz: onde não há lei, não há transgressão. Capítulo 4, verso 15. Ou ainda, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Capítulo 7, verso 7. Que harmonia existe entre a lei e a promessa? Basta nos lembrar do fato de que herdamos a promessa porque nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso, a lei não só confirma a promessa, mas a torna indispensável. Tudo bem até aqui? Nesse capítulo, Paulo fez conosco uma recapitulação de quase 2000 anos de história no Velho Testamento. Mostrou como grandes nomes bíblicos, como Abraão e Moisés, estão relacionados entre si no desenrolar do plano de Deus. Nos mostrou que Deus deu uma promessa a Abraão, uma lei a Moisés, e como por meio de Jesus Cristo ele cumpriu a promessa que a lei revelara ser indispensável, pois esta condenava o pecador à morte, enquanto a promessa lhe oferecia justificação e vida eterna. Paulo, ainda falando sobre a promessa e a lei, deixa claro agora que tudo isso é muito mais do que uma história do Velho Testamento. Faz parte da nossa própria história, pois todos estamos, de certa forma, presos à lei porque ainda aguardamos a promessa, ou fomos dela libertos porque já tomamos posse da promessa. Olhem o que ele diz. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo,
para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Paulo deixou claro nesses versículos que a lei era uma provisão temporária e que a vinda de Cristo significou que o período de sua validade tinha chegado ao fim. Ao afirmar que o povo de Israel estava encarcerado pela lei, ele quer dizer que eles estavam guardados dos excessos do paganismo que os rodeava de perto e também revelando a fé para que esta fosse a única verdadeira fonte de salvação. A segunda comparação que Paulo faz é com o tutor ou o pedagogo. O tutor, ou aio em algumas versões bíblicas, era o escravo encarregado do cuidado e da disciplina das crianças. Não era um professor, mas um guardião, um guia. Assim também a lei nos serviu de guia até Cristo. Os 4 últimos versículos de Gálatas 3 estão repletos de Jesus Cristo. E Paulo começa afirmando que agora em Cristo somos filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Deus não é mais o nosso juiz. A lei não mais nos aprisiona e nem nos condena. No entanto, isso não vem de nós mesmos. É em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Sendo assim, dizer que Deus é Pai é uma verdade, mas Ele é Pai somente de Jesus Cristo e daqueles que Ele adota em sua família mediante a fé em Jesus. Outro ponto que eu quero destacar aqui nesse finalzinho é que, conforme Paulo ensina, o batismo exemplifica visivelmente a nossa união com Cristo, mas eu duvido que ele esteja fazendo qualquer menção ao batismo como condição para a salvação. Afinal, é justamente contra qualquer acréscimo à fé para a salvação que ele escreve aos Gálatas. Mas por falar em batismo, tem muita gente frequentando a nossa igreja já há algum tempo e que nunca nos perguntou por que é importante ser batizado. O batismo é uma ordem de Jesus. Ele mesmo nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Veja, eu entendo que o batismo não é para todos. Sabe aquela multidão que estava andando ao redor de Jesus enquanto ele multiplicava pães, realizava milagres, curas milagrosas, mas que não tinha nenhum interesse no seu relacionamento com Deus? Pois é, o batismo não é para essas pessoas. O batismo é para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que querem aprender mais de Jesus a cada dia e colocar tudo isso em prática, mesmo que de vez em quando nós venhamos a falhar. Se esse é o seu caso, então assim que o Senhor nos permitir voltar às nossas rotinas normais, você deve nos procurar. Procure a mim, ao pastor Carlos, ao pastor Josias, e nós vamos lhe dar mais informações a esse respeito. Batismo não salva. A fé é que nos une a Cristo, mas o batismo é uma representação externa e visível dessa união. Encerramos esse capítulo com o resultado dessa nossa união com Cristo. Paulo diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não existem mais distinções. Que importância há nas coisas que nos diferenciam? Classe social, rico ou pobres, nível intelectual, muito instruído, pouco instruído, gênero, homem ou mulher, raça, negros, amarelos, brancos. Nada disso é barreira para a nossa comunhão em Cristo. Tudo isso é possível porque é em Cristo que porque Cristo nos torna descendência espiritual de Abraão, herdeiros da promessa que Deus lhe fez. Eu sei quem sou e qual é o meu papel na história. Em Cristo eu sou um filho amado de Deus. Em Cristo eu sei que eu não estou sozinho, mesmo em casa, cumprindo as ordens de distanciamento social. Sei
que não estou sozinho, porque eu tenho todo um povo remido por Deus ao meu lado, irmãos e irmãs com quem eu posso contar. Em Cristo, eu sei de onde eu vim, e em Cristo eu sei para onde eu vou. Vou voltar para casa. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício de amor. Feche seus olhos. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, por causa daquilo que tu fizestes em nosso lugar. Nós hoje podemos ser parte da tua família, podemos ser filhos de Deus e temos a certeza, ó Deus, do teu cuidado, da tua atenção, temos a certeza de que tu estás providenciando tudo aquilo que realmente nos é necessário. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela salvação que tu nos oferece. Queremos ainda nesse momento, onde estamos em tua presença, na presença dos teus servos, a tua igreja reunida nos lares, pedir que tu continues a nos abençoar. Tem muita coisa acontecendo em nosso país e no mundo afora. Vivemos tempos de incerteza, tempos que muitas vezes nos levam a sentir medo dessas incertezas, ó Deus, porque não sabemos exatamente como iremos chegar ao final dessa história. Mas nós queremos declarar a nossa dependência mais uma vez, Senhor. Queremos dizer que nós confiamos na tua providência, que nós confiamos no teu cuidado, que nós sabemos, ó Deus, que não estamos sozinhos, porque fazemos parte da tua família. Muito obrigado, amado Deus. Continua a abençoar a tua igreja, Senhor. Continua a abençoar os teus servos. Continua a abençoar os nossos lares, Senhor. Que a enfermidade continue distante dos nossos lares. Que tu nos guardes, ó Deus, desse vírus terrível que tem assolado a humanidade. E continues também a abençoar os pesquisadores, nossos médicos, enfermeiros, pesquisadores, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, de alguma maneira, em achar uma solução, achar uma cura, achar uma vacina, um antídoto, ó Deus, contra esse vírus. Que eles possam ter sucesso, Senhor. E nós iremos reconhecer que esse sucesso foi possível porque tu nos abençoastes. Muito obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por nos permitir fazer parte da tua família e pelo teu amor derramado por nós. Abençoa, Deus, a tua igreja e os teus servos. Continua conosco. É a oração que fazemos então agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco. Na próxima semana, nós estaremos juntos mais uma vez. Vamos estudar o capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Leia sua Bíblia, faça os seus apontamentos. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe.